Suportar uma glória celestial. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática Doutrina e Convênios na sua vida. Se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha com seus amigos, faça os seus comentários, dá o seu like se você gostou do vídeo. E também uma informação importante, o Lucas até fez um vídeo sobre isso. Todos os meses, no Vem Segue-me, um membro do Quórum dos 12 faz um vídeo para falar do Vem Segue-me, de algum assunto, ou de alguma doutrina ou princípio. Então é muito importante que nós assistamos esses vídeos. Recebemos a informação que poucos brasileiros têm assistido. Então vamos assistir, porque realmente vale muito a pena. Então assista lá, todos os meses sai um videozinho de um membro do Quórum dos 12. Essa semana estamos estudando Doutrina e Convênios 88. Essa sessão, né, ela é, fantástica, eu sempre falo isso, né? Mas eu realmente vejo que tem muitos princípios importantes ali. É uma sessão longa, mas dá para tirar muitas e muitas informações, dá para tirar muita doutrina, muito princípio, dá para a gente desenvolver muito conhecimento estudando essa sessão. E aí, como sempre eu faço, eu escolhi ali alguns versículos da sessão 88. O versículo 22 a 24 e o 35. Eu queria aqui ler para você. Porque aquele que não consegue viver a lei de um reino celestial, não consegue suportar uma glória celestial. E aquele que não consegue viver a lei de um reino terrestre, não consegue suportar uma glória terrestre. E aquele que não consegue viver a lei de um reino telestial, não consegue suportar uma glória telestial. Portanto, não é digno de um reino de glória. Então, esses vão para as trevas exteriores, né? Portanto, deve permanecer num reino em que não seja um reino de glória. E no 35 a gente lê: aquilo que transgride uma lei e não obedece à lei, mas procura tornar-se uma lei para si mesmo e prefere permanecer no pecado, nele permanecendo inteiramente, não pode ser santificado por lei, nem por misericórdia, justiça ou julgamento. Portanto, permanece imundo ainda. Então aqui o Senhor está falando aqui de forma muito clara, e é isso que a gente vai discorrer aqui, né, durante o nosso vídeo hoje, é justamente a respeito desse julgamento, de como que isso funciona, né? E existem muitas formas, né? Todo mundo fala, né? Dá alguns exemplos de como é que vai ser o julgamento e tudo mais, né? Mas eu queria abordar esse assunto aqui com você hoje e que você pudesse entender, e eu também, o Espírito vai nos ajudar aqui durante o vídeo. Enquanto eu estava preparando o script, eu senti muito forte o Espírito a respeito dessa doutrina, enfim, desses princípios, e eu queria compartilhar com você aqui hoje. Então, o que a gente precisa entender primeiramente, né? Que nós não vamos entrar numa glória. Por exemplo, se você teve uma vida terrestre, né, no sentido de viver de um reino terrestrial, você não vai conseguir entrar no celestial. Você mesmo não vai querer entrar lá, né? O mesmo acontece com alguém do teleste, enfim, do terrestre, e isso vai acontecer, porque eu mesmo determino para onde eu vou, né? Interessante isso. Por quê? Porque Cristo ele realizou a expiação e ele fez toda a parte dele. O Pai Celestial e Cristo já fizeram toda a parte deles. Agora, quem decide para qual grau de glória irá é você mesmo. Então, é uma decisão sua e com certeza
A gente vai falar aqui com mais detalhes hoje. Com certeza você não vai querer ir para o reino celestial se você não teve uma vida, ou não procurou, ou não se esforçou para ter uma vida celestial. Porque isso é importante, né, a gente falar. Enquanto eu estava meditando sobre essa doutrina, eu estava pensando, né, como é que vai ser isso? Né? Como que eu não posso habitar num lugar onde eu não vou me sentir bem. Então, é isso que vai acontecer com você, isso que vai acontecer comigo, quando o Senhor ele nos convida para ir até Ele, mas que define isso somos nós. Ele está fazendo de tudo, ele já fez tudo que ele podia, ele ainda continua fazendo, ele ainda continua ajudando a gente a se preparar para entrar para o grau mais elevado, que é onde o Pai e o Filho habitam hoje, para a eternidade. Eles querem nos dar o melhor que nós pudermos. E o amor de Deus, ele é tão grande, que ainda aqueles que fizeram muitas coisas erradas vão ter graus de glória, vão ter reinos de glória, celeste e terrestre. Então o amor de Deus é sublime, é imensurável, né? Então eu fico pensando nisso, né? Como é que a gente vai ficar preparado, né? Porque o Senhor ama o esforço, como disse o presidente Nelson. Então o que vai ser julgado no fim de tudo, né? Porque eu não sou perfeito, você não é perfeito, a gente vai morrer imperfeito, não tem jeito. Mas até onde você conseguiu ir dentro das suas possibilidades, das suas circunstâncias, o Senhor vai, tudo é visto, né? Tudo é pesado na balança, né? Tudo é a família que você nasceu, como você foi educado, o ambiente em que você viveu, a sua história, o país, tudo, né? Todas as coisas, todas as condições que você teve, tudo será pesado, né? Então, o Senhor é o nosso juiz, né? Cristo é o nosso juiz, e ainda bem, porque ele é um juiz perfeito. E ele disse que não veio para condenar, ele veio para salvar. E de fato, todo mundo que vai ou para o teleste, para o terrestre e para o celeste estão salvos. Então, Cristo já possibilitou a salvação para todos nós. Agora, para qual reino eu vou, é você que determina, você que decide. Então é importante pensar nisso. E ele falou aqui no versículo 35 que eu li algo muito importante. Muitas vezes a gente procura se tornar a lei para si mesmo e prefere permanecer no pecado. Então, a gente está falando aqui de graus de glória, a gente já teve um vídeo sobre o graus de glória na sessão 76, mas o que eu estou dizendo aqui é que a gente precisa se esforçar ao máximo para ir para o celeste, porque lá é um lugar que nós não vamos ter limitação de progresso. Você vai progredir para sempre, eternamente. Você vai atingir, que a gente não sabe muito bem como funciona ainda, mas nós vamos poder atingir, chegar a ser como nosso Pai Celestial e Jesus Cristo eles são. Então é algo extraordinário. E é isso que o Senhor quer nos dar, toda essa herança que Ele tem. Ele quer nos dar toda a sua herança. Ele não quer só que a gente vá para o terrestre, que é um lugar muito bom, não só para o celeste, que é um lugar bom. Ele quer nos dar o lugar melhor, o excelente, que é o reino celestial. Mas aí a gente fica pensando, né? Puxa, o Senhor falou assim, lá em 3º Nef 12, né? 48, e também lá em Mateus 5, 48, mas eu gosto mais de 3º Nef 12, 48, porque ele usa uma palavra que não tem lá em Mateus 5, 48. Na verdade, provavelmente a tradução não foi feita corretamente, mas faltou uma palavra lá, de qualquer forma. Diz assim: portanto, quisera que fosseis perfeitos, assim como eu e como o Pai que está nos céus é perfeito. E esse quisera significa gostaria, né? Como se ele falasse, ó,
Portanto, eu gostaria que vocês fossem perfeitos, assim como o vosso Pai e eu somos perfeitos. Então, essa coisa da perfeição parece algo muito difícil. E quando a gente pensa em perfeição, é algo inatingível. Bom, de fato, é inatingível aqui nessa terra. Não adianta você achar que você vai ser perfeito aqui, porque você não vai conseguir. E tudo bem, o Senhor já sabe disso. Ele já sabe disso. Então, como é que eu sei que eu vou poder entrar no reino celestial? Como é que eu sei que eu vou conseguir, né? Isso. Então, a gente vai falar bastante sobre isso e vamos citar alguns profetas de Deus aqui, apóstolos, que vão nos ajudar a entender melhor. O Elder Bedner, por exemplo, ele falou assim, porque quando a gente está falando de perfeição, né, a gente está falando, bom, eu preciso ser perfeito para entrar no reino celestial, como é que é isso? O Elder Bedner, num devocional que ele fez em Berlim, ele falou sobre essa questão do ser perfeito, né? Tem até um vídeo no Instagram, no Seminários Instituto, você pode pegar lá, é um vídeo curtinho, fantástico, em que ele fala justamente sobre o mandamento de ser perfeito. Ele disse assim: o mandamento sede vós perfeitos causa uma ansiedade notável entre os membros da igreja e é uma interpretação equivocada. É que a gente às vezes se equivoca na interpretação dessa palavra. A gente acha que, bom, eu tenho que ser perfeito. Perfeito eu não vou ser, então eu vou desistir, vou parar com tudo. Não, não é isso, não é isso. Então ele fala, na linguagem moderna, pensamos que a palavra perfeito significa executar sem erros. Então a gente às vezes fica pensando, não, então ser perfeito é não ter nenhum erro, não fazer nenhum erro, é ser totalmente perfeito. Não é isso que significa no contexto das Escrituras. Significa sede vós, pois, completos, como seu Pai que está nos céus é completo. Então, ele troca, né, ele muda aqui um pouquinho a palavra para ajudar a gente a interpretar melhor, não como perfeito, mas como completo. Então, completo já dá uma noção para a gente que, bom, a gente vai errar no meio do caminho, mas eu posso ir me completando no meio do caminho. Né? Eu vou subir, eu vou errar, vou cair, mas eu posso me arrepender e retomo o caminho e eu vou me tornando completo. Né? Eu vou me completando no decorrer da minha vida, conforme eu vou me arrependendo, como diz o presidente Nelson, a gente tem que se arrepender todo dia, então eu vou me completando, eu vou deixando coisas que não pertencem ao reino celestial de lado e vou me aperfeiçoando ou vou me completando, que é a melhor palavra para a gente usar aqui. E ele disse mais, é assim que penso sobre completo. Se você olhar uma macieira, então ele vai dar um exemplo agora dessa questão do ser completo. Se você olhar para uma macieira na primavera, ela tem flores e não maçãs. As flores surgem se houver luz do sol, água e outros nutrientes. A flor se transforma em um pequeno botão e em uma pequena maçã, que durante o curso da primavera e do verão continuará a crescer e a amadurecer. No outono, agora está completo. Então, você colhe a maçã e você tem um delicioso fruto. Mas quem é o jardineiro? O Pai e o Filho. E estamos conectados pelo convênio. E o convênio é a fonte dos nutrientes. Gostei muito dessa metáfora que ele usou aqui para falar dos sermos completos. Então, como é que eu me torno uma maçã? Né? Como é que eu me torno completo? Eu tenho que passar por algumas coisas. Então, a gente vai crescendo, né, degrau por degrau, subindo, adquirindo conhecimento, entendimento, compreensão, ganhando experiência na vida, e a gente vai se completando, a gente vai se até nos tornarmos como uma maçã. Então, no decorrer desse período, nós vamos errar, nós vamos cair, e está tudo bem, o Senhor sabe que isso iria acontecer. O que nós não podemos deixar é de nos
arrepender, porque o arrependimento traz essa transformação de uma flor para um fruto, para uma maçã. E aí ele continua dizendo: o que nos tornaremos? Como eles. Nunca nesta vida, ele fala, Odeberg, então a gente nunca vai se tornar como o pai e o filho nessa vida. Nunca através das nossas próprias obras. Temos que trabalhar nisso, quer dizer, eu tenho que fazer alguma coisa. Bom, se eu não vou me tornar completo pelas minhas obras, o que eu vou fazer então? Como é que vai ser isso? Então, nós temos que trabalhar nisso, ele diz, com certeza. Isso é suficiente? Nunca. Então, peraí, né? Para eu me tornar essa maçã, eu me tornar completo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me esforçar. É o suficiente? Não. Não é o suficiente. Nunca vai ser. Você vai fazer tudo que você puder, nunca vai ser o suficiente. E aí a gente fica estressado, pensando, eu nunca vou conseguir fazer isso direito. Eu nunca vou conseguir. Não, você não vai. Realmente, você não vai. Nem eu e nenhum de nós. Mas com sua graça e sua ajuda, de forma incremental e gradual, haverá um crescimento muito constante. Assim como o botão que se transforma em uma maçã com o tempo. Então, olha que fantástico, né, isso que ele está dizendo. Bom, eu vou me esforçar, vou trabalhar, vou fazer tudo. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas você nunca vai conseguir, pelas suas obras, pelo que você faz, atingir o reino celestial. Você precisa do apoio de Deus, porque a gente nunca consegue sozinho. E tá tudo certo, e o Senhor sabe disso, e é assim que funciona, né? Mas nós temos que nos esforçar. Então nós temos que fazer o nosso melhor, com certeza, mas não ser perfeito no sentido de, eu não posso errar, nunca, eu não vou, senão eu vou perder a exaltação. Não. Para isso existe o arrependimento. Para isso existiu o sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Então é muito importante que a gente saiba disso. Em Mosias, no capítulo 3, a gente vê ali, né, e é muito interessante sobre isso que o Elder Bedner falou, porque o homem natural, né, em Mosias 3,19, né, porque o homem natural ele é inimigo de Deus, e tem-no sido desde a queda de Adão e sê-lo-á para sempre. Então, o que está claro aqui? Primeira frase dessa escritura. Está muito claro que nós somos inimigos de Deus, já por natureza. Nós somos carnais, sensuais, diabólicos, né? Como falam as escrituras, né? Parece um pouco forte isso, mas às vezes às vezes não, é a realidade, né? Nós somos muito carnais. Nosso corpo, e é por isso que a gente tem ele, né? A gente ganhou, o nosso espírito ele é top, né? Nosso espírito ele ele tem uma estatura magnífica, mas quando a gente adquiriu o corpo, passamos a ter desejos carnais, não estou dizendo só em relação a sexo, enfim, mas a tudo, né? Nossos desejos carnais, pensando sempre em nós mesmos, enfim, somos egoístas, e por natureza a gente quer fazer as coisas da carne, né? Quer errar, a gente quer pecar, né? Mas é justamente isso que a gente tem que lutar contra. Então, nós temos que lutar contra nós mesmos, para que nós nos tornemos, como o homem natural é inimigo de Deus, nós precisamos nos tornar amigos de Deus. E como que eu me torno amigo de Deus? Me esforçando, me arrependendo todos os dias, fazendo o melhor que eu puder. E o Senhor sempre vai nos ajudar a chegar lá. Algumas vezes a gente ouve assim, não, eu faço o que eu posso e o Senhor me completa, né? Na verdade, assim, o Senhor já fez tudo, ele já está completo, já está tudo feito. É você que tem que chegar.
né? Ah, mas eu não vou conseguir chegar a ser perfeito. Não, e está tudo bem, é isso mesmo. Mas qual foi a medida do seu esforço? Quando você chegar na frente do Senhor, o que você vai dizer para ele? Senhor, olha, eu não vou poder estar aí. Eu vou ter que ir para outro lugar porque eu não vou suportar essa glória. É você que vai dizer. É você que vai dizer se você vai para o celeste, terrestre ou teleste. É você mesmo. Bom, aí na escritura continua. Então, como é que eu me torno amigo de Deus? A não ser que ceda ao influxo do Santo Espírito e despoje-se do homem natural, tornando-se santo pela expiação de Cristo, o Senhor. Torne-se como uma criança, submisso, manso, humilde, paciente, cheio de amor, disposto a submeter-se a tudo quanto o Senhor achar que deve lhe infligir, assim como uma criança se submete a seu pai. Então a gente vê assim que, bom, como é que eu faço para me tornar amigo de Deus? Já que a minha natureza, né, o homem natural, a minha natureza é carnal, o que eu faço para me tornar amigo de Deus? Eu tenho que ceder ao influxo do Espírito. E eu fiquei pensando sobre isso. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, mas eu volto a enfatizar. Constantemente o Espírito do Senhor, né, o Senhor está lutando com a gente, ajudando a gente a viver os convênios que nós fizemos. Tanto no batismo, no sacerdócio, no templo, enfim. Esses convênios, como diz o Elder Bedner, né, são os nutrientes que vão nos ajudar a chegar lá. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me despojar desse homem natural, eu preciso me tornar amigo. E o Espírito Santo faz isso com a gente. Conforme a gente recebe revelação, e a gente vai recebendo revelação, a gente deve receber revelação sempre, o Espírito vai dizendo, olha, não faça isso, ou faça assim, né? E são sempre aquelas frasezinhas curtas, né, que o Espírito fala e que toca profundamente o nosso coração. E essas frases, elas santificam a gente. Então, o Senhor vai estar sempre dizendo para você, pelo Espírito, ó, faça tal coisa. E aí, se você fizer aquilo, você vai se tornando melhor. E aí o Senhor vai revelando mais para você. Mas é muito importante que, ao receber esta frase curta, essa revelação, esse sentimento do Espírito, você agir. Porque se você não agir, não valeu de nada. Então é importante que você esteja sempre em harmonia com o Espírito para que possa receber constante inspiração, para que você se despoje do homem natural, como falou aqui a Escritura, para que você se torne santo, para que você se torne como uma criança, que é esse o desejo do Senhor. Então, ele não está dizendo que a gente tem que ser perfeito para entrar, né, para chegar lá no reino celestial, né? Bom, eu tenho que ser perfeito aqui, eu não vou conseguir, ninguém vai conseguir. Só Cristo foi perfeito. Nenhum outro homem que pisou na face dessa terra foi perfeito. Então o Senhor sabia disso, por isso ele fez todo o sacrifício que fez por nós. Então, o Brad Wilcox, que eu gosto muito, né, ele disse num podcast, ele fez um podcast, tá lá no Instagram, e ele falou assim: Deus e Jesus Cristo não podem salvá-lo contra a sua vontade. Então é muito claro, se eu não quero ir para o reino celestial, o Senhor não vai me mandar para lá. Se eu não, sou eu que decido isso, o Senhor já fez tudo por mim. Não é ele que vai pegar e me colocar lá, né? Sou eu que vou dizer, né? Aí ele continua. Eu ouvi pessoas dizerem para mim, você depende de ordenanças para a sua salvação. Aí ele diz, uma ordenança não é nada mais do que uma representação simbólica de uma realidade espiritual. Alguém pode ser batizado ou tomar o sacramento e não ter sentido? Sim. Então, não é a ordenança em si, né, como ele está falando aqui, que vai te salvar, né? Mas
Porque a pessoa ela pode realizar a ordenança e não sentir nada. E não realizar nada. Não vai adiantar de nada. Então a ordenança é para os convênios que nós fazemos com o Senhor é para nos ajudar a sermos melhores. E quando a gente faz esse convênio com o Senhor nos ajuda a viver esses convênios. Olha só, além dele nos abençoar e fazer tudo por nós, a expiação de Cristo, enfim, ele cumpre a parte dele, ele não está dizendo assim, eu cumpri a minha parte, agora você que se vire. Não é assim que funcionam os convênios com o Senhor. O Senhor está dizendo assim, você fez um convênio comigo, eu fiz a minha parte, mas eu vou te ajudar a viver esses convênios. Você vai cair, eu vou te ajudar a se levantar. E é assim que funciona com Deus. Lealdade não é perfeição, disse o Elder Brad Wilcox. Você tomou o sacramento e você não pôde errar essa semana? Você não pode errar essa semana? Bom, eu tomei o sacramento, bom, não posso errar essa semana. Não, não é isso. Deus entende a vida que estamos vivendo, o mundo em que vivemos. Mas quando dizemos que vamos ser leais, então eu sei que Ele estará lá, mesmo quando eu cair. Então é interessante isso. Você toma o sacramento para que você... Bom, essa semana eu fiz algumas coisas erradas, eu me arrependi, e quando eu tomo o sacramento, então é como se eu tivesse sido batizado de novo, vamos dizer assim, naquela semana, né? Legal, mas agora eu não posso errar mais, eu não vou errar mais? Não, não é isso. Se você errar novamente, o Senhor vai estar lá para te perdoar. É uma luta constante. A gente está lutando contra si mesmo, contra esse inimigo natural que está dentro de nós. E é assim que funciona. Então não fique triste, desanimado, porque você erra sempre. E todo mundo erra. A questão é que você precisa se arrepender e se transformando, deixando coisas de lado. É interessante que, isso eu estou falando por mim, né, na minha própria vida, com o passar dos anos, eu cometi muitos erros no passado que hoje eu não faço mais. Eu deixei de fazer essas coisas erradas, mas o que eu descobri? Que eu tenho outros erros que eu já tinha e nunca tinha percebido. Eu sei que é meio estranho falar isso, mas é o que acontece comigo. Então, o que acontece é o seguinte, a gente vai chegando num ponto da vida que você começa a descobrir outras coisas pequenas, pequenos erros, pecados, que estão meio que escondidos, né, que você fazia ou faz, né, e que você ainda não mudou. Então a gente vai deixando coisas maiores talvez para trás, e aí com o passar do tempo você começa a mudar, começa a ser melhor em muitas coisas, mas você começa a descobrir que você tem erros sempre, e que você não é perfeito, você comete erros sempre. E é por isso que o presidente Nelson, eu volto a repetir, eu fico repetindo isso, mas é porque ele sabe o que ele está falando. O arrependimento diário nos transforma, muda a nossa vida. É isso que o Senhor deseja de nós. Que a gente mude, que a gente se transforme, e a gente haja, vamos agir, vamos mudar, vamos se transformar. Que é isso que o Senhor deseja. Mas o Elder Brad Wilcox continuou dizendo, estamos ganhando graça com as ordenanças? Não. Não é assim que dizer, não é assim, não. Ele está dizendo, não. A gente não vai ganhar graça com as ordenanças, não. É assim que dizemos a Deus que estamos prontos, que queremos isso. Um convênio não é um contrato frio, é um contrato caloroso. Então não é só assim, eu fiz o convênio, então já está ali, está feito. Não é assim só isso, sabe? Eu fiz um convênio. E às vezes as pessoas não compreendem bem essa questão dos convênios. Muitas pessoas são batizadas não entendendo bem, e tudo certo. Muitas pessoas, homens, recebem o sacerdócio e não entendem bem o que isso realmente significa. E tudo bem. E a pessoa faz os convênios no templo e não entendeu muito bem aquilo tudo. E tudo bem. O que não pode acontecer é você abandonar tudo isso.
que você tem que fazer? Bom, eu fui batizado, os homens receberam o sacerdócio, todo mundo foi lá no templo, recebemos as ordenanças no templo, fizemos convênios com o Senhor, mas eu não entendi nada direito. Permanece, vai indo, vai se esforçando. Bom, eu não entendi o negócio do batismo, mas você vai aprendendo, vai estudando. Aí eu tenho que tomar o sacramento, tem a ver com os convênios que eu fiz no batismo, legal. Eu tenho um sacerdócio, né? Você que é homem tem o sacerdócio de Deus, você pode ir lá exercer. As mulheres exercem também o sacerdócio porque são dirigidas por alguém que tem as chaves, né? O bispo, o presidente da estaca, enfim, e é delegado, as irmãs fazem um trabalho magnífico sem possuir o sacerdócio, mas usam o sacerdócio de Deus porque isso foi delegado isso, né, de alguma forma para que elas pudessem atuar no reino de Deus. E aí a gente vai no templo, a gente faz as ordenanças lá, e o que eu tenho que fazer? Permanecer, e indo. E por isso que a gente tem que ir no templo sempre. Né? Aqueles que moram próximos de um templo, vá muitas vezes, para que você possa compreender mais e mais aqueles convênios. Então, por que eu estou falando tudo isso? O que isso tem a ver? Tem a ver com a nossa entrada no reino celestial. Eu estou querendo dizer aqui com esse vídeo hoje que você que vai decidir se você vai entrar ou não no reino celestial. Você não vai poder suportar uma glória que você não vive, que você não se esforça para isso. Então, a gente se esforça e o Senhor nos ajuda, estende a mão o tempo todo. Eu estou ali me esforçando, legal. Aí o Espírito vem, como eu falei, né? A gente vai desenvolver, vai ficando velho, que nem eu, e aí você vai notando que você tinha alguns pecadinhos ali meio obscuros, meio ocultos, né? Que você fazia, que não se deu conta, e você começa a descobrir que você precisa ser melhor, ser melhor, ser melhor. E aí você vai mudando, vai se transformando. O Elder Bedner, numa reunião, gostei muito disso que ele falou também, tem um vídeo que está no Instagram, nos Seminários e Institutos também, você pode olhar lá. O Elder Bedner, ele falou numa reunião lá em Berlim, na Alemanha, ele disse assim, acho que foi um devocional, ele disse assim: a maioria de nós pensa que o arrependimento é estar sem pecado, que é o propósito da mortalidade. Não é, ele falou. Gostei muito disso. Né? O Elder Bedner, vou citar ele muitas vezes aqui hoje, o Elder Bedner, ele é muito poderoso nas coisas que ele fala, ele é muito objetivo, né? Ele fala mesmo, ele cutuca ali a gente. É sensacional, os discursos dele são maravilhosos. Então ele diz assim, vou repetir, a maioria de nós pensa que o arrependimento é estar sem pecado, que é o propósito da mortalidade. Não é. O propósito é linha sobre linha, preceito sobre preceito, né, aquele um pouco ali, um pouco aqui, com a ajuda de Deus, por meio do poder capacitador da expiação de Jesus Cristo, de tornar-nos mais semelhantes a eles. Então, não é arrependimento, não é estar sem pecado, né? Ele falou. O propósito da mortalidade não é esse. O propósito da mortalidade é aprender linha sobre linha, preceito sobre preceito. Como eu falei, né? Um pouco aqui, um pouco ali. Aí você vai, com o tempo, você vai melhorando. Você tem que insistir, permanecer fiel. Permanecer, quando eu digo fiel, eu digo permanecer na igreja, indo, né? Por que eu tenho que ir na igreja? A igreja é importante. Por que eu tenho que estudar o Vensegem? Porque isso vai me transformando. Por que eu tenho que ir no templo? Porque isso me transforma, né? E vai nos ajudando, aprendendo linha sobre linha, preceito sobre preceito, é isso. Estudando as Escrituras, estudando o Evangelho sozinho, indo na igreja, indo ao templo. Servindo, enfim, nos nossos chamados, servindo ao próximo. E aí a gente vai se tornar mais como eles. E o Elder Bedner continua. Ser purificado é absolutamente essencial, mas não é o suficiente. Deus precisa agir em você e sobre você para que isso aconteça. Então, você fala assim, não, eu vou ser totalmente puro. Você não vai conseguir sem a ajuda de Deus. Não dá, a gente não consegue. Ele precisa agir na nossa vida, então nós precisamos contar com ele
para ser totalmente puro. Esse poder transformador só vem dele, que é o poder capacitador de Jesus Cristo. É o que purifica e fortalece para fazer com que as coisas, com nossa capacidade moral limitada, jamais conseguiríamos fazer. Então, tem coisas que muitas coisas que a gente não consegue fazer sozinho. Então, às vezes você pode pensar assim, bom, tem algo que eu faço de errado, eu não consigo vencer isso. Bom, realmente sozinho você não vai conseguir. Você precisa da ajuda dele. E eu gosto de usar, né, o poder capacitador da expiação de Jesus Cristo. Esse capacitador é que ele nos capacita a nos tornarmos limpos, a nos tornarmos puros. E é só com isso que a gente consegue. Com o esforço nosso, obviamente, mas é ele, só com ele que a gente consegue ser totalmente puro. E é só com ele que a gente vai conseguir entrar no reino celestial. O Elder Berner, num outro vídeo, está no YouTube esse vídeo, que é sobre dia do julgamento. Ele fala de uma forma muito, até semelhante ao que o Elder Brad Wilcox falou num discurso dele antigo, mas o Elder Berner aqui, ele fala também de uma outra forma que eu achei muito interessante e forte. Olha o que ele disse, né? Você se pergunta, como será o dia do juízo? Eu me pergunto, acho que você já deve ter feito essa pergunta, como é que vai ser o dia do juízo? Como é que eu vou saber para onde eu irei? Posso responder isso a você. Você não precisa morrer para saber disso. Se viver o evangelho é difícil para você, se é uma tarefa dura, então, bom, viver o evangelho, às vezes você pode, né, a gente fala, não, é difícil, é uma tarefa dura. Se eu não fosse à igreja, eu poderia me divertir, né? Você pode pensar assim, porque muita gente acha, o que ele está querendo dizer aqui? Que viver o evangelho é muito difícil, é duro demais. E aí eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu não posso me divertir, né? O que ele disse aqui, se eu não fosse membro da igreja, eu poderia me divertir, né? Claro, você poderia se divertir. Aí ele disse, se você for assim quando morrer, adivinha para onde você vai? Então, se você falar assim, bom, se eu não fosse membro da igreja, eu ia me divertir, né? Então, tá, se você escolher isso, quando você morrer, adivinha para onde você vai? Já está claro, você já decidiu. Com pessoas que se sentem assim, com quais pessoas você vai viver? Para onde você vai quando você diz assim, eu não, eu vou me afastar da igreja porque eu quero me divertir, quero viver a vida, né? Tá tudo bem. Então adivinha para onde você vai e com que pessoas você vai conviver lá. Com pessoas que se sentem assim também, como você disse. Porque é a lei que você aprendeu a amar. Então qual foi a lei que você aprendeu a amar? Que eu não quero ir para a igreja, eu não quero viver o evangelho, eu quero me divertir. Tudo bem, é uma decisão sua. E você vai para um lugar onde esse tipo de pessoa vai estar. Pessoas que queriam se divertir, que não queriam viver o evangelho. É uma escolha, né? Se durante, então você fica pensando, né, como ele está falando sobre o dia do julgamento, né? Então vai ser assim. Ele diz, se durante o curso da sua vida, um pouco de cada vez, você aprendeu a amar, viver o evangelho, adivinha para onde você irá quando morrer? Então ele está dizendo, se você decidiu viver o evangelho, para onde você vai quando você morrer? Com pessoas que aprenderam a amar e viver o evangelho. Que aprenderam a amar o evangelho. Então, a gente vai viver com pessoas que decidiram viver determinada lei, amar determinada lei. Se a pessoa ama a lei de se divertir, ela vai viver com pessoas assim lá, que viveram uma vida assim.
Agora, se você viver o Evangelho e ama o Evangelho, você vai conviver com pessoas assim lá. O Senhor não terá que lhe dizer, não é o Senhor que vai chegar e dizer assim, não, você vai viver com essas pessoas aqui, não, você não pode, você vai viver com aquelas. Não, você mesmo vai querer conviver com aquelas pessoas, com esse tipo de pessoa lá. Quando entrar na presença do Senhor, não terá que pensar, tomara que ele esteja de bom humor hoje. Tomara que ele me dê uns pontos extras para que minha graduação fique um pouco melhor. Não é assim que funciona. Então, você não vai chegar na frente do Senhor e vai pensar assim, tomara que ele esteja de bom humor, que ele vai falar assim, não, você fez umas coisinhas ali, mas vou deixar você passar. Você tem uns pontinhos a mais aqui e tal, olhando aqui na minha prancheta, como disse o Elder Brad Wilcox, ele fala que o senhor vai ter uma... ele fala que a gente fica pensando que o senhor vai ter uma prancheta lá, dizendo, você passou aqui, aqui não, você ganhou tantos pontos, vai para o reino celestial, vai para o terrestre, vai para o teleste. Não é assim que funciona. Quando entrar em sua presença, irá para onde sabe que pertence, baseado no que você desejou fazer e de se tornar enquanto viveu na terra. Então é você que vai. Você mesmo fala assim, não, eu vou para o reino terrestre, eu vou para o teleste, ou vou para o celeste. É você que vai decidir. Se você, então ele fala assim, olha, eu vou te dar uma dica agora, né? Como é que você pode, aqui nessa terra, saber hoje, né? Ele fala para você fazer esse exercício, para saber em qual grau de glória você vai. Ele falou assim, se você pode olhar o seu bispo nos olhos, porque você é digno e limpo, então já sabe como será o dia do seu julgamento. Não haverá equívoco, ou vergonha, ou embaraço. Então ele está dizendo, se você pode olhar nos olhos do seu bispo e dizer, eu sou digno, eu sou fiel, eu sou limpo, sou totalmente, né? Mas eu cometo erros, né? Tudo bem, ele sabe, né? Eu faço erros, eu tenho coisas que eu preciso ir melhorando na minha vida. Mas se você olhar para o seu bispo e dizer, bom, que grau de glória eu iria olhando para o meu bispo? Né? Será que eu vou para o celeste, para o terrestre, para o teleste? Então, vivam o evangelho com alegria, disse o Elder Bednar. Viver o evangelho não é difícil. Não viver o evangelho é que é difícil. É uma alegria viver. Então, muita gente acha que é difícil. Não posso me divertir. Não, gente, eu me divirto muito, sem nenhum problema, sendo membro da igreja, vivendo o evangelho, e está tudo certo, não tem nenhum problema. Recentemente fui com jovens, eu sou membro do Sumo Conselho que cuida do jazz na minha estaca, e nós fomos, sábado passado, fomos com jovens para Campos do Jordão. Foi uma diversão, foi ótimo, foi tão gostoso, eles amaram estar lá. E fizemos várias coisas legais, eles estavam alegres, estavam felizes. É isso. Então, não é difícil viver o evangelho, é a gente que complica, sabe? A gente quer fazer coisas que a gente sabe que sempre vão dar errado lá no final, né? Vão se voltar contra nós mesmos. Bom, na seção 76, eu gosto demais desse versículo 43, diz assim, ele que glorifica o Pai e salva todas as obras de suas mãos, exceto os filhos da perdição que negam o filho depois que o Pai o revelou. Então, olha só, essa escritura é muito importante. Está dizendo assim que Cristo glorifica o Pai e salva todas as obras de suas mãos. O que ele está dizendo com isso? Né? O Salvador está dizendo assim que ele glorificou o Pai e que ele salvou todas as obras das mãos do Pai. Todas. Ou seja, você fala assim, como assim, né? Exceto, né, ele falou que não só os filhos da perdição que não, mas todos os outros. Quem vai para o teleste, quem vai para o terrestre, quem vai para o celeste, tudo é salvação. Né? E tudo que o Senhor criou, tudo que o Senhor fez, as obras das mãos dele, o Salvador salvou tudo. Está todo mundo salvo. Olha que maravilha.
claro que ele quer o melhor para nós, que é o reino celestial. E é isso, é para esse reino que a gente tem que se esforçar para ir. Eu queria encerrar falando desse amor divino do Pai Celestial por nós. O Elder Oaks disse, ele disse, em outras palavras, o reino de glória que recebemos no juízo final é determinado pelas leis que escolhemos obedecer, no amoroso plano do nosso Pai Celestial. De acordo com esse plano, há muitos reinos para que todos os seus filhos possam ser designados. Eu vou ler de novo, né? De acordo com esse plano, há muitos reinos para que todos os seus filhos possam ser designados, e há um reino que consigam suportar. Então eu só vou para um reino que eu consigo suportar. É isso. O amor de Deus, ele é imenso, imensurável, incalculável, não dá para saber. E falando um pouquinho para encerrar aqui, né, eu devo falar sobre isso. A parábola do filho pródigo, né, que a gente já falou aqui diversas vezes, ela é uma parábola fantástica. E a parábola mostra mais do que tudo e acima de tudo o amor de Deus por nós. O pai daqueles 2 filhos representam o Pai Celestial. Ele representa aquele homem, aquele pai representa o Pai Celestial. Que o filho mais novo pede a herança, ele dá a herança para o filho, e o filho quer ir embora, e o filho vai embora. E depois do filho perder tudo, toda a herança, e ele ficou mal, ele então decidiu voltar para junto do pai. E é interessante um detalhe, alguns detalhes. Primeiro detalhe, parece que o pai, pela parábola que Cristo mostra, o pai estava sempre olhando lá no caminho, sempre olhando para aquele lugar por onde o filho, por aquela estrada por onde o filho viria. Estava sempre olhando para lá, para ver se o filho não voltava. E é assim que o Senhor sente. Algumas coisas importantes que a gente às vezes não se dá conta nessa parábola. Primeiro, quando alguém pede uma herança, no caso o filho mais novo pediu herança para o pai, isso é uma grande ofensa na lei judaica, era uma grande ofensa. Ele quebrou a honra familiar, ele enviou uma mensagem pedindo a herança, ele mandou uma mensagem, eu prefiro o que você tem ao que você é. É como se eu tivesse dito isso para o pai. Não, eu prefiro a herança, você para mim não importa. Foi essa mensagem que o filho mais novo passou para o pai. Outra coisa, ele rompeu publicamente um vínculo familiar. Naquela época, isso era muito sério, né? Especialmente em vilas pequenas, assim. E é como se ele tivesse dito para o pai, né? Para mim, você já morreu. Porque ele está pedindo a herança. A herança era só pedida depois que... A herança era só dada quando o pai falecia. A outra coisa importante é que o pai saiu correndo. Quando ele vê o filho chegando, né, lá na estrada, ele sai correndo para encontrar o filho. Ele não esperou o filho vir até ele, ele foi correndo até o filho. Naquela época, isso também era uma humilhação. Uma pessoa idosa não corria, né? Era algo indigno para um ancião correr, porque ele tinha que levantar a túnica e expor as pernas. E ao fazer isso, né, o pai assumiu aquela vergonha, né, e correu publicamente na frente das pessoas para encontrar o seu filho. O pai nem esperou o filho ficar limpo, nem esperou o pedido de perdão. Ele correu antes do discurso, amou antes do arrependimento. É assim que o Senhor espera por você. Ele não está lá ofendido. A gente pensa, puxa, eu ofendi o Senhor, está lá ofendido. Ele não quer saber mais de mim, ele não vai me receber de volta. Ele está atento, te aguardando.
saiba disso. Com os olhos no caminho, com os olhos no caminho, com o coração aberto e com os braços prontos. Porque o Senhor vai dizer o que disse aquele pai. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Lembre-se de estar preparado. Lembre-se de se esforçar ao máximo para um dia entrar na presença de Deus. Porque é o mínimo que a gente pode fazer. É a vontade dele, de estar junto dele para sempre, junto com a nossa família. Então o esforço vai valer muito. Lembre-se disso. Pense nessas coisas. E se prepare para entrar na glória celestial. Te vejo no próximo vídeo.